thrash, death. Estilos musicais nascidos ainda nos anos 80, onde predominantemente bandas e fãs eram homens. E com bandas de fora, com exceções do Sepultura, do Sarcófago, do Vulcano, da Dorsal Atlântica, poucas outras bandas masculinas, a Vulcana foi o nosso primeiro registro de sucesso do metal nacional em meados de 87. E 40 anos depois, essa história mudou. E hoje, 25 de 1 de 2025, Carioca Club, eu, Rinaldo, o repórter incumbido em registrar o maior evento do Festival Nacional do Metal da atualidade, o Dark Dimensions Fest. E nele são as mulheres, em suma, presentes nos instrumentos e na voz. Então, agora, você é a voz das tribos. E a nossa cobertura será total. E as lendárias bandas são The Damnation, Throw Me to the Walls, Escrota, Elm Street, Torture Squad e a Nervosa. Então, vem Brasil! Bom, é o seguinte, estamos aqui com a Leonora Moca, ela que é a baterista da banda The Damnation, que a gente gravou inclusive o programa no dia 11, confiram lá. Queria saber, tudo bem? Tudo Como é que bem? você tá? Tudo jóia. Prazer em revê-la. Prazer em revê-lo também. Aqui, fazendo um documentário hoje, tratando aí de todas as bandas que estão fazendo o festival do Dark Dimensions Fest. Qual a expectativa hoje aqui para os shows? Está ansiosa? Como é que tá o negócio aí? A expectativa tá imensa, né? Afinal de contas, a gente vai tocar com nomes muito fodas, né? Dentro do cenário nacional e também com a galera da Elm Street da Austrália, né? Vai ser bem legal mesmo. Então a expectativa não poderia ser diferente, não a mil, né? Não, e é o seguinte, ó. Elas ensaiaram, inclusive depois da gravação, vou revelar aqui no Vossas Tribos, elas fizeram um ensaio pesado, foram 5 horas, 4, 5 horas lá de ensaio para fazer esse show. Prometem, então acompanhem aí. Show da banda dele, Manejo, aqui com a Leonora, que é uma simpatia, uma exímia baterista. Vocês vão ver lá. Valeu! Valeu! Bom, e aqui na porta do Festival Dark Dimensions Fest, estamos aqui, ó. Olha que casal bonito aqui. Tudo bem, gente? Tudo bom. Tudo ótimo, tudo bem, tudo bem. Prazer, seu nome? Petrônio. E você? Letícia. Petrônio e Letícia. Bom, qual a expectativa hoje para assistir esse evento, que é uma consagração aí do metal nacional? Quais são as bandas que você conhecem, que vocês querem assistir? Cara, que eu conheço, Nervosa, o Torture Squad, já ouvi há mais tempo, e a Escrota que eu queria ver o show deles. E você, Letícia? É a From the Walls, que um amigo meu tá estreando. Também vim para ver a Nervosa e a Escrota, principalmente. Muito legal. Bom, então é o seguinte, aproveitem o show e é um festival nacional. Hoje a gente aí consagrando, né, bandas que estão à frente aí da nossa cena, é isso? Exatamente. Fazer esses eventos acontecer mais. Galera, valeu, obrigado, bom show para vocês aí. A galera do rock é energética, mas é tranquilo, é isso? É, tem educação, né? Pessoal intelectualizado, respeitoso. Isso mesmo. Todo mundo fala inglês, todo mundo é informado. Segurança aqui, ó, tá fazendo toda a segurança aqui do evento. É o seguinte, hein? Vier pra briga aqui, não. É isso. É, isso aí. O festival já vai começar. E vamos fazer aqui todo o compacto de todas as bandas. E depois, backstage, com as entrevistas. Então, não sai daí. Com imagens da Joia Filmes, aproveitem. É isso aí, vamos conversar com todo mundo aqui. Chegar na galera que tá aqui, chegando pro evento. Vamos trocar ideia e saber qual é a expectativa hoje. Eu tô aqui com o Paulo. Paulão, tudo bem? Beleza. Prazer aí. Qual que é a expectativa pro show hoje aí? As bandas? Muito boa. Muito boa que esse evento tem muita banda, né? E o preço tá acessível. Algumas eu já vi mais de uma vez e outras eu vou ver pela primeira vez. Tipo, The Damned. A primeira banda eu nunca assisti ao vivo. A banda é The Damnation. Damnation. É uma banda pesada, viu? Inclusive a menina manda muito bem, eu ouvi o álbum delas. Muito bom.
Mas vendo aí, Paulão, você com a camiseta do Nervosa, aí vê a Prica hoje aí tocando aqui no festival. E agora, tomara que ela tenha trazido uma guitarra reserva, né? Porque no Summer Breeze, a guitarra ela só tava com uma. Aí depois ficou o show inteiro só no gogó. Aí a outra guitarrista fez a parte dela. Legal. A gente está fazendo aqui a cobertura, inclusive a gente vai conversar com elas aí no backstage. Tem algum recado que você queira que a gente passe ali para a Prica? Você aqui como fã, completamente uniformizado aí. Manda muito bem lá, arregaça no palco, que é... Deixa eu ver, eu acho que é a 7ª vez que eu vejo elas. A primeira que eu assisti que foi aqui em 2012, elas abriam pro Êxodos. Aí era elas e o Claustrofobia. Aí, que legal. Paulão, obrigado aí, viu? Bom show, bom evento aí, tamo junto. Nós estamos aqui na cobertura do evento Dark Demanations Fest. Continuamos aqui, ó, fazendo a cobertura do Dark Demanations Fest. E é claro, aqui do lado da Fernanda Lessa, que é a baixista da banda The Damnation, que arrebentou. Valeu, obrigado, gente. Que show foi esse que vocês fizeram ali? Eu gostei também, apesar que eu cheguei meio atrasadinha, mas foi tudo bem, agradeço todo mundo. Achei que a casa ia estar mais vazia, mas vai que estava cheia. Gostei pra caramba, a brilhagem também fodida, né? Localização, valeu mesmo. Mas você não chegou atrasada na hora do show, né? Cheguei 3 minutos para subir no palco. Legal, a gente ainda vai fazer o backstage com a banda, mas legal ver você aqui. Aqui é a barraquinha aqui dos merch. Nossa, aqui, Leandro. Ó, aqui é onde tá vendendo os merches. Olá, amiga. Tudo bem? Meu parceiro, tudo bom? Beleza? Da hora. Da hora, mano. Tamo aí no mais um primeiro, né? Dark Dimensions Fest, muito massa, velho. Tá massa o rolê, tá da hora. Tá massa demais, e as bandas muito boas aí. O que você tá achando dos shows até agora aí? Tá representando a nossa cena ou não? Com certeza, principalmente por ter a banda das mulheres aí representando, né? Isso é muito importante na cena do metal, tanto em qualquer outra vertente do rock, seja qual for punk, metal, hard rock, né? Então isso é muito importante estar incluindo a cena feminina aí, eu acho super massa e tá foda pra caralho, mano, acho massa. Não, inclusive isso é o que o nosso documentário tá retratando hoje. E as camisetas aqui é da banda The Damnation. Isso aí, então, aqui é a barraquinha deles, olha aí. Isso aí, só chegar aqui com a gente, tem camiseta, tem vinil, tem ecobag, tem chaveiro, tem paleta, tem tudo, é só colar aqui com nós que vamos fazer um rolê da hora. Tem camiseta pra gordo que nem eu, GG, alguma coisa? Eu também sou gordo, pai. Então tem eu vou escolher uma então, eu quero uma. Bora escolher, pai. Bora, vamos lá. Vamos escolher uma camiseta aqui dessa banda maravilhosa e vou fazer questão de trazer aqui no peito. Vamos lá, vamos ver. O que você tem de opções aí? Cara, você usa GG também? Como GG. Beleza. Ó, essa aqui é uma estampa muito legal. Essa aqui é uma das últimas estampas da banda. Eu acho que seria bem da hora uma estampa essa aqui, mano. Essa aqui, hein? Ó. E aqui no backstage, com a banda The Damnation, com a Renata Petrelli, Leonora Molca. Que show foi esse que vocês fizeram hoje, meninas? Comenta aí pra nós. Acho que foi muito na base do ódio, né? A gente estava bem ansiosa com algumas situações, mas no final essa ansiedade se transformou em pegada para tocar no show, né? Então, acho que foi... Eu gostei muito do show, acredito que a Lê também. Então, foi da hora. Foi isso mesmo? Na força do ódio e na vontade? Bom, eu sempre estou na força do ódio e na vontade, né? Determinação e força do ódio são meus sobrenomes, né? E foi isso. Mas foi no momento que eu sentei na bateria, eu só falei, manda o barco, Marujo, e vai! Um trio feminino, todas talentosíssimas musicistas aí,
de alto talento, num festival do death, do thrash. Queria saber se ainda existe esse conceito machista e o respeito da galera masculina em relação ao som de vocês aí. Eu acho que esse fest ele serviu para provar que as bandas femininas, principalmente aqui no Brasil, estão em alta, que o pessoal, que tem muitas bandas, né, é um lugar, é praticamente um celeiro de bandas femininas de metal pesado, e aí mostra que mulher consegue faz som para nenhum macho botar defeito, né, digamos assim. Então, assim, não existe essa de menos porque por conta de gênero e tal, todo mundo é muito capaz, né? E as mulheres, principalmente nesse festival, a gente conseguiu mostrar que onde a maioria das pessoas que estão, né, das bandas são mulheres, que a gente é muito capaz de que a gente consegue fazer um som pesado, um som com pegada. A gente tem bom público, todas as bandas, né? Então é só mostrar isso daqui do Brasil para fora e manter essa união que a gente viu nesse festival, né? E é isso aí, né, Leonora? As minas arrebentando aí. Eu acho que assim, todos estão arrebentando aqui hoje. O respeito dos caras, das outras bandas também, pra cima de todas nós, é algo tão subjetivo, porque tá um festival lindo. Tá parecendo um monte de família trabalhando junto e construindo junto o festival, que o nervoso nosso depois até foi pro espaço, entendeu? Então, todas as bandas aqui estão numa harmonia muito boa, tá uma vibe, eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas uma vibe muito legal. E é isso, gente. E principalmente quando a gente vai falar do espaço da mulher dentro de qualquer coisa, né? Eu acho que a mulher... Acho não. Eu sou mulher e mulher faz o seguinte, ela faz o que ela tiver na telha, homem faz o que ele tiver na telha, e contanto que ninguém enche o saco do outro, tá todo mundo feliz. E não menospreze, né? Não achar que porque tem diferença de gênero, que um é menos ou mais capaz. Na verdade, todo mundo é capaz de fazer o que quiser, que tiver desejo de fazer, né? Então é entender que não é a questão de gênero, é a questão de você saber executar uma coisa bem ou não, né? Então, não só questão de gênero, de idade, de orientação sexual, qualquer coisa. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, só vai e faz. Ninguém nessa vida tem o direito de opinar no que você deve ou não fazer. E ninguém tem o direito de menosprezar você. Não, e assim, hoje dividindo o palco com tantas bandas aí de peso, consagradas, né? Eu imagino que hoje é uma celebração do metal nacional. É isso mesmo? com certeza. É basicamente, tipo, ter um festival com tanta banda de peso e também tantas bandas com mulheres na formação, é uma evidência que as bandas femininas estão em alta aí no Brasil e que a gente consegue fazer o que a gente bem entender mesmo. É a fomentação disso. Tem uma coisa muito engraçada, porque eu já vi várias bandas que eu sou muito fã aqui no Carioca. E eu nunca na minha vida eu imaginei que eu estaria do lado de lá. Então, quando eu sentei na bateria, eu sou muito fã do Arch Enemy. E a primeira vez que eu vi uma das minhas bandas favoritas, que é o Arch Enemy nessa vida, foi aqui. E eu falei, caramba, estou sentada no mesmo lugar que o Danny Orlandson um dia sentou. Então eu tô aqui. E foi uma emoção, eu tô emocionada, eu tô feliz demais, tô muito feliz. Vocês não têm noção do quanto eu tô feliz. E foi emocionante. E tá sendo ainda, porque tá acontecendo ainda. Que legal, que legal. Inclusive, ó, é o seguinte, ó, a Renata aqui foi a minha parceira, que inclusive nos incentivou a estar fazendo a cobertura desse evento. Fizemos uma entrevista muito foda. Essas meninas são demais. Mas eu queria saber o seguinte, você me deu todos os caminhos, mas você acha que a gente vai conseguir representar o que foi este evento
aqui no nosso documentário ou não? Eu acho que sim, até porque vocês estão falando com todas as bandas e tal, e estão acompanhando banda por banda, né, desde o início do fest. Então é muito legal ter esse mix, né, de entrevista, um pouco de vídeo do que foi, mas é lógico, né, a experiência de estar ao vivo no rolê é sempre muito mais legal. E eu, obrigada pelo espaço e de estar fazendo essa cobertura de uma maneira bem fiel, mostrando um pouquinho do que são as bandas e um pouquinho do que está acontecendo no festival. Não, eu também te agradeço. Bom, é o seguinte, além do álbum novo, inclusive, se podem dar datas, o que o público pode esperar da The Tama Nation em 2025 aí? Bom, a gente tem mais 2 datas, né, fazendo suporte aí com a Nervosa, então Florianópolis, dia 1º de fevereiro, e dia 4 de fevereiro em Buenos Aires, segunda vez, né, da banda lá em Buenos Aires. E aí a gente tem alguns shows já agendados, tal, mais para março e tal. E aí o álbum, acredito que seja ainda esse ano, a ideia é que seja no primeiro semestre. Pedem aí, vai ser foda. Ainda não tem uma data definida, mas temos participações. Temos Mayara Puertas cantando 2 músicas, também temos a Germânia, ex-Paradise in Flames, e também temos a Daniele Serafim, que é do Invisible Control lá do Nordeste também, fazendo um dueto aí comigo em uma das músicas. Então é isso, né? A força do metal nacional, força do metal feminino nacional dentro aí do álbum, é isso. Ó, é isso aí, ó. Agradecer demais aqui a entrevista. Muito sucesso para vocês, que esse ano seja maravilhoso e muitas coisas boas virão aí para vocês e para o Underground. Valeu, gente. Valeu, tamo junto obrigada. aqui, ó. The Tama Nation merece nóis. respeito. Obrigada. É nóis. Bom, e aqui falando com a galera, vamos perguntar como que tá os shows e as expectativas para os próximos. Olá, tudo bem? Beleza, tudo bem? Como você chama? Gabriela. Gabriela, Isso. prazer. Prazer. E você, meu amigo? Eu sou o Noriu. Como? Noriu. 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 Noriu, Gabriela. Bom, quais são as bandas prediletas de vocês? Que show vocês vieram especificamente para assistir? Ou estão curtindo todo o festival aí hoje? Meu, eu vim pra ver todo mundo, eu cheguei meio atrasada, mas quero ver as amigas, as mulheres tocando, a Escrota, Nervosa, mas de verdade vim pra ver todo mundo que tá no palco aí hoje. E você, meu amigo? Eu acho que a torcida tá bem clara aqui, né? A torcida tá pra Escrota. Bom, a gente vai falar com elas no backstage. Se tiverem alguma pergunta para fazer para ela, podemos levar. Ah, meu, tipo, cara, eu não tenho uma pergunta, eu tenho elogios pra fazer, sabe? Legal. É o espaço que elas estão alcançando e cada vez mais, isso é muito importante pra cena, né? E essa amizade que a gente tá vendo dentro das pessoas do metal, que é uma coisa que era urgente fortalecer e tá sendo fortalecida, graças às mulheres também. Aí, você que já tá ali uniformizado, tem alguma pergunta que a gente leve ali a banda Escrota? Puta, cara, assim, pessoalmente pergunta assim mesmo, não. Acho que também só mais ou menos o elogio que a Gabi falou, né? Pô, ainda mais assim, a galera fazendo um som com intuito, né? Pautas feministas, tal, em português, pra galera ouvir, chamando as meninas pra tocar junto, tal, apoiando a causa, valorizo pra caralho. Tem que ter mais esses bagulho assim mesmo, assim, pô, e é só isso, cara. Eu sou fãzão pra caralho das meninas, do John, e é só isso, cara. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo. Assim. Não, muito legal. A mensagem é parabéns, continuem. Obrigado, viu, gente? Bom show, bom evento pra vocês aí. Tamo junto. E aqui é o seguinte, na pista, você pensa que é só metal e cachaça? Não. Tem coisas boas aqui. Leandro, mostra esse bar aqui, ó. Olha o que é isso, ó. Iguarias, frutas. Então vamos conversar aqui. Dá licença, oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, como você chama? Me chamo Fernanda. Fernanda, como é que é a questão dos drinks aqui? É caipirinha, vodka com suco, com frutas? Aqui a gente faz só caipirinha e espanhola. Aí a gente consegue misturar as frutas, trabalhamos com vodka, com cachaça, saquê. Tá, eu quero pegar uma espanhola ou um drink de vocês, então o que eu tenho que fazer?
lá no caixa, ou com as caixas volantes, ou com o garçom, que eles vão te dar um voucherzinho desse. Aí você vem aqui, que aqui a gente vê o sabor que você quer e a gente faz uma caipirinha bem gostosa. Tá, mas aí eu falo que eu quero só um quê? Um drink, uma caipirinha? Uma caipirinha, por exemplo, você pode chegar aqui e falar assim, eu quero uma caipirinha clássica, uma brasileira. Daí vai ser limão e cachaça. Aí eu faço pra você. Bom, tá bom. Então, muito obrigado. A gente vai lá no bar e vamos provar esse drink. Porque, ó, aqui tá incrível, né, Leandro? Olha como é que tá aqui as frutas. Imagina como é que vai estar o sabor. E aqui na porta, a galera aqui fora, ambiente aqui muito legal, dia ensolarado. E aqui, ó, galera tomando uma breja. Opa, dá licença aí, pessoal. Tudo bem? Como você chama? André. E você? Matheus. E você? Rodrigo. Rodrigo. Tá aqui curtindo o bar, estão curtindo o evento. Como é que é aí a reunião aí hoje, a resenha? Estamos aqui no bar aqui fazendo um esquenta já, tomando uma breja, para daqui a pouco entrar e prestigiar as bandas aí, festival foda, da hora. Aí, legal. Vocês são aqui da região? Cara, eu particularmente sou do interior de São Paulo, vim aqui prestigiar aqui o rolê. Dificilmente a gente tem lá na região, né, mas estamos aqui presente para bater cabeça. E você, meu amigo? A gente conheceu ele agora aqui. Aí, legal. Aí, ó, união aí, ó. Do Capitão, Interlagos. Isso, a gente veio aqui. A gente conhece aqui a região, estamos sempre aqui pela região, então ficamos sabendo do evento e viemos aí prestigiar a banda. E nada melhor, né? Um sabadão, feriado de São Paulo, aqui união, resenha, bandas boas, rock and roll, é isso que vale, né? É isso aí, bailezinho de som pesado, do jeito que a gente gosta, os bate-cabeça, é isso aí. Carnaval, né? E você é de qual cidade, amigo? Água de Lindóia, Água de Lindóia, interiorzinho. Estamos próximos. Bom, muito legal. Espero que vocês continuem aí na boa resenha e que aproveitem aí o festival. Valeu, obrigado aí, tamo junto. Valeu. E de volta aqui no backstage, agora aqui com a Yasmin Amaral, ela que é da banda Escrota, que fez um show perturbador, destruidor, abalou aqui as estruturas do Carioca Club. Obrigada. Yasmin, primeiramente, um prazer estar falando com você. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Sim, o prazer é meu, gente. Muito obrigada. Olha, como vocês gostaram do show também. Olha, foi um show, assim, histórico. Realmente ali a banda bem afinada, sabe? Tocar os clássicos. Bom, a afinação, o áudio, a ambientação ali do Carioca é muito boa também, permite aí, né? Eu tô muito feliz de tocar aqui, porque particularmente, 2012 eu vi a Nervosa tocando aqui, né, abrindo pro Êxodos, e eu fiquei como eu era uma criança, tinha 15 anos, assim, eu me espelhei muito, né, na Nervosa, então tá aqui hoje com a Nervosa no Carioca Clube significa muito pra mim, então subir nesse palco hoje foi muito especial. Muito legal. Inclusive eu queria falar o seguinte, é nítido a mistura que vocês fazem entre o thrash, o death, o crossover, enfim, e as letras em português, as letras da banda em português, sim, o que é muito legal, porque é coisa nossa. Bom, eu queria saber até onde isso ele fecha ou ele abre para o mercado internacional, porque essa banda, a banda de vocês, elas têm um sucesso não só no Brasil, mas sucesso internacional. A galera vê bem aí a temática em português? Cara, é difícil pra gente saber dimensionar, porque realmente fecha um pouco portas, né, por conta da língua, mas ao mesmo tempo a gente acaba conhecendo pessoas muito legais pelos ideais, que aí não tem língua, né? Você fala a mesma língua, falando de antifascismo, de feminismo, não importa que língua é, você tá passando uma mensagem. Mas esse ano a gente decidiu fazer algumas mudanças, colocar algumas músicas em inglês no repertório, justamente para abrir um pouco mais essa porta, né? E vem turnê Europa também, agora em 2025, então a gente teve que fazer essa movimentação, mas a mensagem continua sendo a mesma, que eu acho que é o que nos une
independente do país de onde a gente veio, né? Muito legal. Então a aceitação ela não se restringe a estar cantando inglês. Exatamente, tal. exatamente. Olha que demais. Bom, inclusive é o seguinte, vocês tocaram em estádio, Rock in Rio, né? Mas hoje vocês aqui no palco, um festival homenageando aí, consolidando as melhores bandas do metal nacional. Qual foi o destaque e a diferença entre um e outro ou outros aí? Isso é muito doido, assim, porque a gente realmente veio de uma maratona de shows em 2024, onde a gente conseguiu tocar no Rock in Rio, que é um palco também super difícil, assim, né? Dá aquele frio na barriga. E o estádio, meu Deus do céu, dá ainda mais frio na barriga. Eu acho que o Carioca, né, ou qualquer outro show que a gente vai fazer daqui pra frente, é um desafio diferente, porque a gente sabe que a gente é capaz de dominar. Então é só fazer o gol, entendeu? A gente chega já, não, a gente é capaz, a gente consegue, vamos entregar um show que a galera vai se divertir, e aí é se divertir, de fato, é isso no palco, e hoje a gente fez isso, então pulando de um lado pro outro, a gente quer que a galera pule com a gente também. Muito legal, então, muito legal, muito legal. Isso. Muito legal. Inclusive, falando das letras, né? Algumas músicas, elas têm temáticas feministas. Bom, eu queria saber se em 2025, épocas atuais, mídias, o público masculino, eles já aceitaram as temáticas da banda? A mensagem já foi passada? A mensagem está sendo passada, Está sendo passada. É um processo, assim, mas a gente tem, com orgulho, muitos amigos que ajudam nessa luta. A gente fala que o feminismo não é excludente, não é homens contra mulheres, é homens ajudando as mulheres, né, a conquistar cada vez mais espaço. Então, assim, a gente tem muitos amigos que já entenderam a mensagem, viraram nossos defensores. Ai, que legal, os advogados. Exatamente, e é juntos, né? A gente tem que fazer isso juntos. A gente vive em sociedade, a gente precisa se conversar, se comunicar. Então, assim, hoje eu acredito que cada dia mais fica mais feio para quem não apoia, para quem torce o nariz. Fica feio, é totalmente antiquado. Para aquela galera quadrada, que é porque as minas, o talento tá aí para todos, né? O azar é de vocês, galera. A gente vai continuar falando, É isso aí. e fazendo e acontecendo muita coisa legal. Não, inclusive, a gente acompanhou aqui hoje boa parte do público presente masculino com a camiseta da Escrota. Sim, é Olha verdade. aí, e é o que você falou. Olha que demais. Não, viraram nossos amigos, assim, defensores e sempre estão apoiando a gente. É essencial para fazer uma banda crescer. A gente ter os caras também no público para mostrar que as bandas de mina têm espaço, tem público, tem gente querendo ver. Então isso é muito importante. Muito legal. Bom, mediante essa unificação, é um evento histórico hoje? Cara, sim, porque isso é muito difícil de acontecer. Primeiro que a Nervosa é uma banda internacional, né, amores? Não é todo dia que elas estão aqui no Brasil. Então, muita gente veio hoje porque não sabe quando vai ver a Nervosa. Não é simples assim. Elas já vivem em outro estágio da carreira, né? Então, eu acho que por esse fato, por a Prica ter assumido os vocais também da Nervosa, a gente voltando aí desse tanto de show que a gente fez em 2024, muita gente conheceu a gente também ano passado. O Torture se consolidando cada vez mais como uma banda grandona, histórica brasileira. Então, assim, eu acredito que sim, que essa reunião, os astros se alinharam aí para fazer essa noite acontecer. E a Dark Dimensions aí que fez, né, com que isso fez acontecer, unificou todo mundo. Com que isso fosse possível, acreditou que ia dar certo, trazer bandas underground para um Carioca Clube não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, tá, gente? Então, assim, eu admiro muito quem tem a coragem de fazer. Bora, vamos fazer acontecer. E a gente veio somar só nessa noite. Espero que tenha colaborado e que tenha adicionado. Muito legal. Bom, o que os fãs da banda Escrota podem esperar aí para 2025 aí? Loucura. Eu estou ficando louca. Ela tá louca pelo metal ou louca? Louca porque que vem a gente tá gravando. Exato, a gente tá gravando um álbum novo, o álbum tá prontíssimo pra gente entrar em estúdio, então tá tudo pré-gravado, assim, né? Pra gente entrar já confiantes na gravação.
E assim, podem esperar que vai vir muito show legal em 2025. Muitas aí, oportunidades apareceram já, a gente está muito feliz, gratas, e a gente quer fazer jus ao nosso nome que a gente construiu até esse ano. Consolidado aí. Exatamente. Então esse ano é o ano que a gente quer, assim, colocar para a história que a Escrota veio para ficar, com qualidade, com música boa, com música passando a mensagem também. E é a primeira vez nossa na Europa, então a gente está muito Olha feliz. aí, ó. É E já isso tá aí, se ó. preparando, fazendo aulas de inglês e tudo mais, pra gente conseguir, né, Pra se comunicar. representar. E com a bandeira nossa lá, né? Exatamente, com Olha aí. certeza. Então a gente tá muito feliz que 2025 vai ser um ano, assim, muito incrível. Acompanhem os próximos passos. Acompanhem tudo. Nos canais tá lá. Elas estão sempre postando. Se quiser deixar aqui o contato do a canal. gente é muito ativa no Instagram, principalmente. A Mas gente todo mundo posta que demais. segue, que conhece vocês, estão seguindo lá, né? Sim, sim, com certeza. E a gente tem um grupo de WhatsApp com os nossos fãs, nossos amigos. legal. Então a gente troca informação assim diariamente, a gente combina encontro. Que legal. Enfim, espero que vocês gostem desse ano de 2025 e curtam junto com a gente também. É isso aí, ó. Yasmin, muito obrigado. Desejo Obrigada a muito vocês. sucesso para vocês esse ano e para Obrigada. todos sempre aí. Continuem fazendo Obrigada. isso, porque o legado tá bom, tá? Obrigado, viu? Valeu. Que Valeu, bom, gente. Obrigada, gente. Oi, eu sou a Priscila e eu tô agora fazendo uma pontinha aqui nesse documentário para apresentar para vocês a banda Elm Street, que é da Austrália. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles, saber o que eles estão achando do Brasil e desse festival. Então bora lá conhecer o show deles, foi incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. So first of all, thank you so much you. to talk to me, to talk to us here on Voz das Tribas. And I want to know about the name of the band, Elm Street. It's a reference about that movie, Yeah. Nightmare on Nightmare Elm on Elm Street. Street, Yes. yeah. Talk about this, please. Yeah, we are big horror movie fans when we were a lot younger. You know, we watched the movies and we always thought the music in the movies is awesome. So I don't know if the listeners out there have seen Part 3 Dream Warriors, and there's a band Dokken from the 80s. Yeah, From the 80s, nice. One of our favourite bands, and yeah, we said, why not be called Elm Street? And luckily, no one in the world had taken the name, so we took that, and here we are. Yes, You have a hard time Googling our band because Freddy Krueger pops up all the time. So. But I can realize that you use the horror theme on lyrics, but not on a visual, right? Nah. No. But why? Why? Tell me why. Oh, I don't know. We just decided to let the music speak, you know. I mean, we're more influenced by that style, you know, and those sort of bands. So yeah, the music speaks loud, I reckon. Nice. Very loud. And you are here in Brazil for the first time, I heard. How's the experience to be first time in Brazil? I know you are very close to Nervosa band, and you are going to Rio de Janeiro too. Yeah. How is the experience to be here in Brazil? Oh, it's fantastic. It's been a dream ever since we started the band to come to Brazil. One of my favourite concerts is Iron Maiden Rock in Rio in 2001, I think it was, when I done the Brave New World tour. So ever since I've seen that, I've always wanted to come to Brazil, South America, and Central America. So it's been a big dream come true. We're Nice. loving everything of it. Yeah. But how does a relationship happen with Nervosa band? Well, we had been speaking to Dark Dimensions for a few months, and luckily Nervosa were touring South America, and I think it's their first full South American tour in a few years, and it was just the right opportunity. We've never seen Nervosa live, you know, so for us it's very exciting. You know, we're big fans of thrash metal, Brazilian metal, so yeah, it's very exciting. We're looking forward to it. We can't wait. Cool, very nice. And are you excited to know Rio de Janeiro, to meet the people there? Yeah, very much so. So I have been to Rio de Janeiro when the World Cup was in Brazil. So I went to the Copacabana and all of that. Always the beach. Yeah, always the beach. But to see the metal crowd and, you know, the community, that really excites me. So that'll be new and that'll be,
we're really excited. Nice, but let's talk about Dark Dimensions Festival, right? Yeah. And this festival is very important because we have so many important women. How do you feel in playing this festival with so many great metal bands with women? Oh, it's been great. Even talking to all the bands backstage, you know, everyone's been really nice. The crowd reaction, we didn't expect it. Like, to see it when we walked out on stage and saw the crowd there, it was like, whoa, you know, it was like, and then for them to get into it, hear our name being chanted, Really? it was awesome. Yeah. So, That's very nice. yeah, it's going good. Yeah. So you like to have send a message to Brazilian fans? Yeah, well, thank you everybody for your support. You know, some people have never heard Elm Street before. This is our first time here in Brazil. Stay metal, and hopefully we see you again soon. That's I swear, Yeah. we fucking love you. Whoa! That's it. Thank you so much, guys. Valeu. Bom, Voz Astribus aqui na porta do Carioca Club, Dark Dimensions Fest. E ó, presença ilustre aqui da Mayara Puertas, ela que é a vocalista do Torture Squad. E finalmente vamos conversar com ela. Mayara, qual a expectativa para o show aqui hoje? Olha, só da gente estar se falando, eu já vejo que é um sinal de sorte, né? Porque a gente nunca consegue trocar essa ideia. Poxa, eu tô como se eu estivesse na festa das minhas amigas, conheço todas as bandas, né? Tanto as meninas, né, quanto a banda dos caras também, o The Throw Me to the Wolves, né? Fazendo uma estreia aqui muito legal. Muito boa essa banda, arrebentou aí. Pois é, né? Uma super banda, né? Membros que vêm de vários outros grupos já que já eram conhecidos. E o Torture tá em casa, assim, né? São pessoas que fazem parte não só do nosso meio musical, mas da nossa vida mesmo, né? A parceria Torture Nervosa é de muito tempo, desde o início. 15 anos agora elas cumprindo, né? Nós estamos fazendo 10 anos dessa formação também. Então, demais. Muitas celebrações hoje. Aliás, sorte nossa, né? Sorte minha aqui de estar falando com ela. Bom, isso já não é... Para quem acompanha ali o nosso canal, vê os episódios, a Mayara é a artista mais comentada do nosso programa. Por que a Mayara Puertas não vai no Voz Astribus? A gente já cravou um compromisso aqui, mas é porque é a cereja do bolo. Eu acho que é a nossa atração principal de 3 anos. Assim, espero que você faça um show maravilhoso. Mas, de antemão, hoje é um festival que reúne um compilado aí das bandas nacionais, né, em alta. Tanto que tem uma banda, o Elm Street, que é uma excelente banda, que ela não está encabeçando o festival. Hoje é um festival nosso, assim. Com certeza. E esse intercâmbio de bandas é muito importante. E, cara, eles vêm de outro continente. Para você chegar na Austrália, são 3 continentes de distância, né? É muito legal ver que as pessoas querem tocar no Brasil, elas querem vir para cá. A gente tem um celeiro de bandas que, quando chega na gringa, todo mundo fica de cara com a energia que a gente tem. Todo mundo quer saber onde que é essa fonte, né? E eu espero que cada vez mais os festivais no Brasil se estruturem, né? Que aqui vire uma rota não só do mainstream, né, para festivais de estádio, mas também de um circuito que possa comportar, né, essas bandas que estão em ascensão. 10 anos de comemorando aí você ali à frente dos vocais na banda, é esse tempo mesmo? 10 anos. Outubro de 2015. Eu já estava assim, né, com eles desde maio de 2015, ensaiando, indo aos shows, conhecendo a dinâmica da banda. E aí, oficialmente, a gente comunicou em outubro, né? E fizemos uma turnê já no final do ano, divulgando ainda o álbum Esquadrão de Tortura, que era a turnê atual que eles faziam. E logo em seguida gravamos o Return of Evil, fomos para a Europa. Foi esse início, né, do Torture Squad, foi, eu acho que o que eu mais fiz shows com eles, né? Eram turnês bem intensas. E a gente chega aí nesses 10 anos com muita maturidade. Vamos celebrar esses 10 anos. Em breve a gente traz essa notícia. E estamos em divulgação aí desse álbum, que é o Devilish. Que é um álbum pesadíssimo, tá maravilhoso. Esse ano nós temos planos de ir para fora do Brasil, né? Já temos negociações sendo feitas na Alemanha. E em breve também a gente traz essas notícias para vocês. Eu perguntei do tempo que você tem na banda, porque eu imagino que, assim, 10 anos é uma década. E, assim, o cenário mudou. Inclusive, é esse o documentário, né, que o Voz Astribus está fazendo hoje, que é enaltecendo aí as minas à frente, inclusive do metal nacional. Então, assim, de lá para cá, você que foi uma das pioneiras ali, tirando a história do Vulcana, que foi ali ainda nos anos 80, você acha que hoje a galera, o público masculino, que é um público do metal mais restrito, mais fechado, até mais machista, hoje já aceita ali as minas detonando de uma forma artisticamente falando?
sem dúvidas. Dificuldades a gente continua enfrentando, não é um mar de rosas. Tem pessoas que insistem em retroceder, né? Mas aí é o azar é delas. Elas estão perdendo chance de conhecer uma nova geração de músicos muito bons, né? Que vem nessa leva de bandas femininas e de musicistas novas. Né? A gente tem uma crescente, não se restringe mais a só a vocalista, né? A gente vê musicistas, instrumentistas de excelente qualidade, formando suas bandas com vontade de seguir carreira profissional. Eu acho que o grande exemplo que a gente deixa para elas é de que você pode seguir a música não somente como um hobby, não somente como uma paixão, mas você pode ter uma carreira ali dentro, né? E a gente vê as mulheres fazendo essa carreira em diversas esferas. Então a gente tem produtoras de eventos, a gente tem produtoras musicais, no qual eu acho que ainda tem que crescer muito ainda. Estamos melhorando o processo contínuo, né? Sim, se a gente for pensar, o Nervosa está fazendo 15 anos. Isso é muito recente. Sim, Parece muito tempo, mas não é. Sim, então, sim. é algo que a gente ainda vai ver os frutos disso daqui uns 10 anos, né? De como que toda essa movimentação se proliferou. E eu acho que vai ser algo muito... como eu posso dizer assim? Consistente. Não vai ser, não é algo que é passageiro, é uma influência consistente, porque você vê, né, uma banda feminina com 15 anos ininterruptos, conseguindo englobar membros do mundo todo, né, que é o que a Nervosa fez. A Escrota, que é uma banda que continua com essa característica do power trio que a gente viu, né, vindo com a Nervosa, com letras muito políticas, de protesto, falam mesmo, não tem papas na língua, assim, falam mesmo. E o Torture, que é uma banda old school, né, que tem 32 anos de carreira, mas que não se fechou, né, nessa mente pequena, e que alguns insistem, né, em se manter. Eles olham mesmo se a pessoa tem a mesma vibe que eles, a mesma proposta musical e a mesma paixão pelo estilo musical, que é isso que mantém eles vivos. Olha o recado da Maiara, é isso aí. Bom, eu vou liberar a Maiara, porque eles estão para entrar ali para tocar. Então é o seguinte, a gente espera que vocês façam um excelente show, quebrem tudo, mostrem a que veio, e depois no backstage a gente conversa mais. Mas é o seguinte, ela já falou que vai no Voz das Tribos e dessa vez ela vai, hein? Nem que a gente buscar ela, fazer campana lá na porta. Maiara Freitas, obrigado, viu? Obrigada, querido. Sucesso. Bom, e aqui de volta aqui no backstage, estamos aqui com o organizador ou criador do evento Dark Dimensions Fest, o Marcos Paulo. E aí, Marcos, tudo bem? Boa noite, prazer recebê-los aqui no evento. Pô, o prazer é nosso aí. É isso aí. Pô, que legal. Bom, já que a gente está com a homem aqui, eu queria saber o seguinte, queria que você contasse como é o trabalho da sua produtora e a comemoração que você está fazendo hoje aqui nesse evento. Sobre a comemoração, a gente está com 25 anos agora, em 2025, a gente é produtora desde 2000, na cena underground. Trabalha com bandas pequenas, de médio porte, algumas grandes. E esse ano, a gente procurou tentar fortalecer a cena brasileira, né? Fazendo um festival 90% com bandas nacionais, tem o Elm Street da Austrália para fortalecer e a galera gostou da ideia, o evento está sucesso, né, lotado. Então, basicamente isso, a gente comemorando os 25 anos com grande estilo. Muito legal. E uma curiosidade, inclusive, é verdade que o primeiro evento que você fez também foi no dia 25? Sim. Olha, coincidência, a gente calhou de comemorar os 25 anos hoje, dia 25, 2025. E aí é isso aí. Não, e hoje, dia 25, comemorando 25 anos, né? 25 de janeiro, 25 anos da produtora e no ano de 2025. 25, é cabalístico o negócio. O ano que vem é 26 anos e por aí vai, né? E falando nisso, o ano que vem aí, tem novidades? A saga continua? Já é uma tradição? A ideia é continuar. Como a gente está em janeiro, ainda tem muita lenha para queimar aí, vamos ver até janeiro de 2026 o que a gente faz, mas provavelmente vai ter a próxima edição aí de 26 anos e vamos continuar aí, 27, por aí, até onde dá. A gente vai junto aí. Marcos, queria te agradecer primeiramente em nome da cena por você fazer esse compilado aí dessa seleção de bandas aí, que é do metal nosso, metal nacional, dar essa oportunidade. Inclusive, vai destacar uma coisa muito interessante aqui, viu, galera? Ingressos aí entre 80 a 100 reais, pista 120 a 150 camarotes. Começamos com 60, né? Uma realidade
fora dos outros padrões das outras produtoras, né? A gente quis colocar um preço bem popular para trazer a galera e para fortalecer a cena mesmo. Para você assistir cada banda por R$10, por exemplo. Basicamente. É surreal, mas isso você conseguiu graças à parceria que você também teve com as bandas, Sim, em negociar com a casa, enfim. Sim, a maioria das bandas a gente tem uma parceria de longa data. Eu, Torture, eu conheço o pessoal desde a época da Galeria do Rock, lá no comecinho, o pessoal trabalhava lá, eu também fazia outros trabalhos lá. Então, a maioria das bandas a gente tem uma parceria de longa data, né? Só a Elm Street que a gente conhece aí faz um ano, que é de fora também, né? Mas as outras bandas, a Pica entrou em contato, ela conhece o nosso trabalho de outras bandas, queria trabalhar com a gente. Tá trabalhando aí hoje, tá curtindo, a gente vai fazer a tour nos outros estados, e Argentina e Chile, então a ideia é fazer 2026, vamos ver outras bandas que tiver no cenário nacional aí pra gente continuar com essa pegada. Não, muito legal que você está fazendo, soma aqui com o nosso movimento, com a nossa cena, são iniciativas dessas que fazem a nossa cena continuar viva, né? E é muito legal, então te agradecer por isso. E muito obrigado pela oportunidade de a gente poder fazer o documentário aqui hoje. E conto com vocês em 2026 também. Obrigado, olha aí. Tamo aí. Leandro aqui tá nas filmagens. Se o Leandro topar, eu tô aqui novamente. Aguardem a próxima edição, hein, ano que vem. Olha aí. Marcos. Obrigado, viu? Estamos aqui no backstage, aqui com a banda Torture Squad, eles que fizeram um show antológico, magnífico, representaram aí todo o poder do metal nacional, aqui com o Castor. Castor, seja bem-vindo aí. Meu, primeiro show do ano aí, né? Começando com o pé direito, aliás, com 2 pés no peito, né? Pô, que satisfação. Caralho, cara. E tá com com a esse- Milcar aqui, né? Pô, Legal, mano. Um Pô, prazer. prazer. Prazer Prazer é falar todo contigo. nosso aí. Bom, é o seguinte, de cara eu quero saber o evento Dark Demanations, né? Que foi, assim, criação do Marcos Paulo, comemorando aí o aniversário de São Paulo, 25 anos de história, vocês encabeçando aí, né, os shows. Qual foi, o que vocês têm para destacar? Como é que foi aí a sensação, o palco, as bandas? O que vocês têm para falar aí? Pô, a gente agradece, né, o convite do Marcos, né, da Dark Dimensions, né? E tá tocando com nossas, né, irmãs da Nervosa, da Escrota, da Damnation, né? Todas as bandas aí, né? Tá sendo muito legal ter essa energia, né? Logo no começo do ano. E é isso aí, cara. Pô, nosso repertório a gente tá, né, divulgando o nosso disco novo Devilish, né? Tá baseado bastante nele, mas estamos tocando várias antigueiras também, tá numa vibe legal. E hoje o show trash, né? Ô, amigo, cara, foi isso aí mesmo hoje, assim, essa compilação das bandas nacionais representando aí a nossa cena do underground? Sem dúvida, e eu acho que é isso mesmo, foi uma compilação de celebrações, né? Aniversário de São Paulo, o Dark Dimensions Fest, né? E a gente, como o Castor falou, a gente é super honrado de ter sido convidado para estar nesse cast e junto com, assim, várias bandas queridas, né? Que a gente conhece, somos amigos, e principalmente da Nervosa, né? Que são as queridas irmãs de longa data, que a gente acompanha a carreira, tudo. Então, a produtora acreditar num cast de bandas brasileiras, assim, fazendo uma casa bacana, eu acho que isso é
são sinais de evolução da nossa cena que deixa a gente muito orgulhoso, assim, sabe? Estamos em pleno 2025, o Torture está fazendo 32 anos, estamos indo para o décimo disco de estúdio, a gente está divulgando Devilish, como o Casta falou, e estamos super felizes e assim, com muita energia, né? Com muita lenha para queimar, a gente sente isso e muito feliz de estar aqui, celebrando tudo isso. Não, muito demais, inclusive, queria saber se o show que vocês fizeram hoje vale a homenagem, né? O Cristiano Fusco, que foi o fundador aí da banda, que veio a falecer, infelizmente. Nossos sentimentos, né? E se essa dedicatória aí, hoje, vale para ele aí. Com certeza, né? Como a May disse aí, ele foi o principal, né? Se não fosse ele, eu não ia conhecer o Amilcar. Talvez eu ia conhecer em outra ocasião, entendeu? Pois a questão da morte, do falecimento do Cristiano fez a gente repensar muita, fez a gente conversar meandros na história da banda, que a gente nunca parou para conversar. Por exemplo, em 91, quando o Cristiano, em 89, 90, quando ele fundou a banda, teve uma época em 91 que a banda se dissolveu e ficou só ele. Aí eu e o Castor conversando, falamos assim, a gente nunca parou para pensar que, tipo, naquele momento, o Cristiano parasse e falasse assim, quer saber, mano? Eu não vou montar banda, eu vou ser só headbanger, eu vou comprar vinil, vou em show. Talvez a gente não tocaria junto, talvez a gente não tinha se conhecido, talvez a banda não estaria aqui 32 anos com quase 10 discos nas costas. Então, o Cristiano foi o pilar principal. Foi o pilar principal pela paixão pelo metal. E eu esses dias eu fiquei pensando muito, né, com tudo que aconteceu. E o Cristiano sempre foi um cara assim que sempre levou muito a sério o heavy metal. E esse levar a sério, tratar o heavy metal com seriedade, ele trazendo os riffs, sabe? E esses riffs estão lá nos 3 primeiros discos da gente, onde a gente, enquanto ele já estava tocando com o Torture na Grande São Paulo, tudo, a gente começando a tocar vendo o Torture, de baixo para cima. A gente já foi no show do Torture como headbanger, curtiu. Olha aí, ó. No mesmo show, eu e o Amilcar, a gente não se conhecia, mas a gente estava na Casa de Cultura, no mesmo show. Casa de Cultura de Piranga, de Piranga, que é da onde todo mundo é ali. E a gente trazendo tudo isso à tona agora, e aí fora as outras coisas, que quando eu tinha 14, 15 anos, 16, 17, e a gente parando noites no quarto do Cristiano, na casa dele, escutando vinis, e ele trazendo bandas pra gente que a gente não conhecia. Então ele foi um professor do metal, foi os moleques ali escutando, uma esponja, no momento daquela esponja que você tá absorvendo todas as informações. E a gente era uma fogueira e ele jogava gasolina na fogueira. Ele trazia mais bandas pra gente conhecer. Isso tudo foi formando o nosso embrião metal mesmo. Olha aí. Assim. E aí a gente foi colocando isso junto nas composições, né? Compondo junto. Nossos estilos, né? Então o Cristiano foi uma pessoa, sempre será uma pessoa muito importante pra gente. E hoje a Abduction Was the Case do setlist foi pra ele. Porque ela é do The Unholy Spell e foi a primeira música que a gente fez no primeiro videoclipe. E essa música, sem sombra de dúvidas, tem a Murder of a God, teve a Murder of a God do setlist também, que também é muito ele com a gente, porque os 3 primeiros... O primeiro disco é muito Cristiano. O segundo e o terceiro já é uma mescla de todo mundo ali. Já mistura ali as influências. Ali a gente já maturou nosso estilo mesmo. Né? E tem músicas dessa fase no setlist, sem sombra de dúvidas. E todas as músicas dessa fase, com certeza, foi uma grande homenagem e sempre será uma grande homenagem ao Cristiano. Com certeza. E a gente gosta de deixar isso bem evidente. Até antes, né, da passagem dele, a gente sempre, em entrevista, sempre citou ele como o fundador do Torture e o principal, né, de ter mantido essa, né, no começo ali. A gente estava conversando, o Torture sempre foi, né, banda de batalhador, de batalhar, de passar por cima de dificuldades, né? E desde esse princípio, aí, como ele citou, quando o irmão do Cristiano saiu da batera, o Dirceu da voz, ali já foi um desafio para ele continuar procurando músicos para seguir o Torture em frente, né? Então essa gana de estar sempre vencendo, a gente está até hoje. Essa foi uma outra reflexão que a gente teve, que o Torture, acho que o embrião do Torture é passar pelos obstáculos em nome da paixão pelo metal. É isso aí. Então a gente teve muitas e o Cristiano começou dessa forma e a carreira da banda não é fácil e a gente continua sendo assim, mas
tudo pela nossa música, tudo pela paixão pelo metal. Não, inclusive falando pela paixão no metal, né? É assim, talvez, isso é verdade. Eu acho que a banda nacional que eu mais acompanhei a trajetória, assim, do metal, desde a galeria, conheço o Castor, conheço o Amilcar, conheço o Vitinho. Assim, vocês sempre trouxeram a parte do metal e o incentivo às bandas, né? Eu vejo muito isso, até pela própria Maiara, que eu sigo ela ali dá força, curte as bandas, comenta, dá apoio. Vocês acham que essa é a fórmula para manter o nosso underground hoje vivo? Sem dúvidas, e de forma honesta, né? Não sendo político, não só fazendo para parecer alguma coisa, não, é sendo honesto. Eu acho que isso, a gente sempre foi assim e sempre vai ser. E a Maiara e o René, quando entram na banda, eles entram com essa atitude também e entram por serem um exímio assim. Guitarrista também, né? O René ali incorporou ali, né? Que, aliás, 2025 faz 10 anos de quando eles entraram em 2015, foi muito, muito importante, né? Porque a banda sempre passou por mudanças de formação e quando eles entraram, aí a gente está sentindo até hoje que é uma formação sólida, né? Então, eu acho que o Devilish trouxe isso e agora o próximo disco também vai ser. E eu acho que essa coisa de estar antenado no que está acontecendo na nossa cena com as bandas e falar, assim, uma banda lançou um disco, você escutar ele, gostar e citar ele em entrevista, isso é uma coisa que sempre vai acontecer, porque a gente está antenado na nossa cena e sempre tem bandas lançando discos, bandas novas surgindo, bandas antigas voltando, bandas antigas lançando discos, tem muita coisa acontecendo. Então, nada melhor, nada mais legal do que a gente estar antenado no que está acontecendo. Demais, demais. Não, inclusive, ia comentar alguma coisa, Castor? Não, eu quero destacar o seguinte, muitos shows internacionais, discos de sucesso, vocês estão fazendo a diferença na cena e o apoio. Mas eu queria voltar aqui para o festival de hoje, unificando todas essas bandas poderosas aí da nossa cena do metal brasileiro. Deveria continuar? O que vocês acham da expressão? Tirando Sepultura, algumas bandas ali de nomes mais renomados. Hoje a gente está reunindo uma seleção das bandas do metal brasileira? Com certeza, né? E hoje a maioria das bandas hoje são representadas por mulheres também, né? E o espaço hoje no underground ele está muito, muito forte, muito, muito poderoso, né? Você vê bandas que nem a Escrota, que estão, né, lançando discos pra caramba, a Damnation também está fazendo turnê na gringa. Então todas as bandas procurando seus espaços, né? E da forma profissional. E passando isso com uma forma mais, né, com vontade mesmo, não só para se aparecer e tal, né? E o metal é isso aí, o underground brasileiro tá sempre fervilhando, né? Fazendo uma analogia ao futebol, como você falou, é a seleção. É a seleção. Eu acho que hoje transparece a mesma coisa do futebol. Eu acho que no futebol brasileiro a gente consegue montar várias seleções. Então aqui é uma delas, sem sombra de dúvidas, porque a cena é muito, muito forte, né? Muitas bandas boas. E hoje, sem sombra de dúvidas, que é uma das seleções, com certeza. Estar aqui com a Nervosa, que é uma grande banda, a Escrota, Burning of the Wolves, a The Damnation, Elm Street. Então, todas as bandas que estão aí trabalhando, tudo. E hoje a gente vai ter a participação da Leather, cantando Warrior, que é a música que a gente lançou no Devilish, que pra gente vai ser vai ser super, sempre né? A participação dela é uma honra pra gente. Então, das bandas brasileiras, com certeza, hoje é um cast muito forte e por isso que a gente agradece os bangers, né, que estão vindo desde cedo, um baita sol queimando e estão aqui curtindo o festa inteiro, né? Então, esse festa é pra vocês, sem sombra de dúvidas. É um festival histórico? Ah, com certeza, velho, com certeza, porque cara, tá reunindo só, né, a nata do underground, né, cara? E começando o ano de 2025, aí o Torture também já está com uns planejamentos muito legais para esse ano aí, que aos poucos a gente vai divulgando. E é isso aí, né, cara? A cena não para. Quem fala que a cena morreu é porque não vive dela mesmo, né, cara? E a gente está uma prova disso, né? 30 e poucos anos na cena underground e só vendo as coisas crescendo, né? É um festival histórico, concorda aí que... Sem dúvidas, pelo festival, pelo cast, pela casa, pela quantidade de público,
por tudo, né? É uma honra estar participando. Não, que demais. Bom, vou liberar eles aqui. Tem um monte de coisa para fazer, show aqui, bastidores. Muito obrigado, Castor. Obrigado. Obrigado, sucesso. Amilcar. Valeu, meu. Obrigado. Muito sucesso para vocês, que vocês continuem nessa pegada e tamo junto aí, que vocês continuem carregando a bandeira da nossa cena underground aí, mundo afora. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Obrigadão, galera. Bom, e aqui de volta no palco, onde a banda Nervosa encerrou este festival com maestria e furor, e aqui com a Prica Amaral. Tudo bom, Prica? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Satisfação. Que show foi esse que aconteceu aqui hoje? Vocês quebraram tudo, muita energia. Queria que você falasse qual o sentimento de estar fazendo um festival com tantas bandas brasileiras e vocês encabeçando e fechando esse festival hoje. Cara, isso na verdade é um sonho. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, porque a gente tem muitas vontades, a gente sempre quer tocar em São Paulo, a gente quer tocar todo ano. E casou de ser os 15 anos da Nervosa, de ser o primeiro show da turnê. Foi planejado até um certo ponto, mas foi um monte de coincidência também que ajudou, que colaborou para esse dia acontecer. E ao lado de amigos, né? Sou muito amiga do Torture. O Amilcar fez parte da história da Nervosa, gravando o primeiro disco da Nervosa. Era o professor da Gabriela, então você tem muita conexão. A Mayara me deu alguns conselhos, me deu 4 aulas para desbloquear os agudos da voz, para cantar, e foi ela que me deu toda a força do mundo para eu ter certeza que eu podia fazer isso, cantar e tocar. Então, tá também com as meninas da Escrota, que são amigas muito próximas, também já participei ali no disco delas, fiz uma master num EP delas antigo. Estamos tudo em casa, cara. Demais. Maravilhoso, em São Paulo, no Carioca Clube. É um sonho. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, tá? Casa cheia. Pois é, prestigiar. Casa cheia. Para prestigiar o metal nacional, cara. É isso. Eu não tenho palavras. Demais. Para descrever isso. Não, inclusive as participações especiais, né? É. Tivemos aí durante o show a presença do Alex do Crisium, né? Você viu? Que é isso, ele veio aqui, cantou. As meninas também. Um grande amigo, um grande apoiador também. Os caras do Crisium todos sempre me apoiaram muito a Nervosa. E é um orgulho poder contar com eles. A gente tentou trazer outras também, mas às vezes tá em show, tem outras coisas para fazer, trabalho, e não deu, mas essa era a Não, ideia. e que demais. Inclusive, uma coisa aqui que vai me destacar, né? Banda Nervosa, um legado, vários álbuns, mudanças de formação.
E você, na voz, o que foi isso ao vivo? Era mais um dom que você tinha escondido ali nessa... Ou foi uma necessidade que você se sobressaiu aí? Foi na necessidade, foi na pressão, foi na situação onde a Nervosa caiu. E eu pensei... Porque quando a gente teve a primeira troca de formação, eu nem pensei em cantar, gente. Foi um negócio que, assim, eu gostava de fazer back vocal e eu sou mais guitarrista e tal. E aí, quando a Diva falou que ia sair, eu falei, eu não quero colocar outra vocalista para depois sair de novo, por motivos que eu posso entender, que eu entendo, tá tudo certo, não tenho nenhum problema com ela, nem ela comigo, tá tudo certo, tá tudo bem. Sim, mas vida a vida segue. acontece, gente, a estrada é muito intensa, a Nervosa é muito intensa. Falei assim, bom, a gente já estava trabalhando com a Helena, a gente só não tinha anunciado, mas 2 anos antes da gente anunciar, ela já estava trabalhando com a Nervosa, a gente já estava compondo o Jailbreak, há muito tempo. Eu falei assim, agora que a gente tem 2 guitarras, talvez seja a hora de eu tentar arriscar isso. E aí eu liguei pra Mayara, falei, Mayara, você acha que eu consigo fazer isso em 2 meses? Ela, claro, amiga, você já sabe cantar. Olha aí. Não, e o álbum, e esse álbum Jailbreak é muito foda, é muito bom. Pra quem não conhece, ouçam, mas a galera que segue e conhece a Nervosa sabe. E assim, falando da formação, todas as musicistas são muito talentosas, né? Você juntou um time de peso, como é que foi essa união? Bom, eu costumo dizer que as pessoas, elas são únicas, mas elas não são insubstituíveis. E o mundo tá cheio de meninas, de mulheres poderosíssimas, talentosíssimas. Então, assim, não é difícil montar um time poderoso, sabe? Em todo respeito, todas são maravilhosas. As que fizeram parte, as que estão fazendo parte e as que estão aí fazendo parte de outras bandas. São todas muito maravilhosas. Mostra que ninguém é substituível e que todas têm são todas uma únicas. contribuição. São todas únicas, Sim. mas ninguém é substituível. Ninguém. Demais, é isso então, aí. Assim, eu fico feliz que a gente tenha apresentado para o mundo tantas meninas fodas, sabe? E é isso, o mundo tá cheio de banda aí de mulheres. A internet permite a gente ter esse conhecimento, né? E cada vez mais está surgindo mais. E eu tô muito feliz com o time que a gente tem, com as meninas, com a Gabi, que é uma menina muito novinha, que tem um talento incrível. Desde a primeira vez que eu vi ela tocando, me chamou muita atenção. Aí eu falei assim, mano, eu até olhei para ela no dia e falei assim, nunca desista. E aí passou 2 meses, a gente precisava de uma bateria, e ela foi a primeira pessoa que eu pensei. A Helena, que é um talento incrível, assim, ela toca absurdamente muito. A Emily, também, uma super energia, super atitude. A nossa baixista também, a outra baixista oficial, que é a Hel Paio, que não pôde vir porque tem um nenenzinho. Também Recém-nascido, tá cuidando e tal. E aí é uma pessoa incrível, uma baixista incrível, super presença. Então, assim, é um time maravilhoso. Não tenho nem o que falar. Pô, 2025, a Nervosa está saindo em turnê. Queria saber como que tá os preparativos. São várias cidades no Brasil, passando por Chile e Argentina. Como é que tá o negócio aí? Sim, essa turnê vai ser um pouquinho menor do que as outras, né? A gente quis fazer uma tour mais curta, porque se a gente não fizesse, a gente não ia fazer, entendeu? Então tinha que ser curto mesmo. Porque logo depois daqui a gente vai fazer o warm-up do Hellfest. São 12 shows na França. E aí a gente tem uma turnê na Ásia. A gente vai anunciar aí Olha amanhã, aí, depois de ó, amanhã. tá vendo? Ó, já tá dando uma exclusiva aqui, olha aí. E aí a gente tem também turnê na Europa, com uma banda muito grande. A gente também vai anunciar várias coisas bem legais aí. O ano vai ser o mais intenso para a Nervosa disparado. Olha aí, que legal. Bom, você acredita que esse evento foi um show histórico pela essa união das bandas e o que aconteceu aqui hoje? Com certeza. A gente justamente uniu esses 15 anos de Nervosa com essa celebração maravilhosa, que também foi o Dark Dimensions Fest também, né? Então foi uma junção de comemorações aí, pra gente celebrar esses momentos. Ainda nós somos uma banda muito nova, com muito chão aí pela estrada, mas 15 anos. A gente queria comemorar, né? Gravamos o show, a gente vai lançar coisas aí, podem esperar coisas legais. Muitas bandas de talentos promissores, bandas que nem a sua, reconhecidas internacionalmente. Isso celebra o que foi o Dark Dimensions Fest hoje? Sim, claro, com certeza. Que demais. Estão todos muito felizes, essas pessoas, as bandas que participaram desse evento, estão muito felizes. A gente queria agradecer também a equipe, né? Toda a produção, todo mundo que trabalhou aqui. Se não fosse por todos, isso não tinha acontecido, não tinha acontecido tão bem, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer ao público brasileiro que sempre apoiou a Nervosa incondicionalmente, todas as situações, todas as formações. Eu tenho os brasileiros aqui no meu coração, nunca vou esquecer que eu sou brasileira, gente. Nervosa é brasileira e sempre vai ser. Olha aqui, ó.
E que orgulho, viu? Ó, te agradecer. Vamos liberar ela aqui, que ela fez um showzaço, tá cansada, tá no palco. Pegamos ela aqui. Muito obrigado. Desejamos, assim, em nome de toda a cena, como brasileiro e fã, que vocês mantenham esse legado e levando a nossa bandeira do underground aí mundo afora. Obrigado, Sempre, viu? nervosa nunca vai morrer. Obrigado, viu? Obrigada a você. Valeu. E para encerrarmos essa cobertura, vamos aos agradecimentos, que foi muito importante. Agradecer a Renata Petrelli, ao Leandro, ao Marcos Paulo, aos organizadores e, claro, as bandas que fizeram esse evento aqui ser possível e o nosso documentário. E igualdade foi o que vimos aqui hoje. E que orgulho, Brasil! Valeu! Tamo junto! Até a próxima!